Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início hoje à nossa aula de revisão sobre cartografia. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e anotem tudo, porque próxima semana a gente terá a nossa avaliação parcial que acontecerá na sexta-feira. Eu sou o professor Daniel Levi e vamos lá. Para iniciarmos, eu gostaria de ressaltar essa frase de Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar a Lua. E isso vai acontecer no finalzinho da década de 60, algo que era inimaginável para a realidade da época. Imagine você chegar à Lua e retornar de lá. Isso significou um avanço gigantesco e ele falou essa seguinte frase: é uma pequena etapa para o homem e um salto gigante para a humanidade. De fato, chegar e retornar da Lua propiciou uma evolução tecnológica gigantesca. É a partir daí que a gente vai ter um desenvolvimento de várias outras tecnologias, dentre elas os sistemas integrados, que são os grandes computadores potentes que a gente conhece hoje, a própria internet, o sistema de sensoriamento remoto e a própria cartografia vai sofrer um grande avanço uma vez que as técnicas foram aperfeiçoadas. Hoje, a partir do meu celular, eu consigo localizar todas as ruas que eu queira. Eu não tenho mais aquela dificuldade de abrir um mapa gigantesco, né, localizar um ponto e ir seguindo por esse mapinha. Não, agora eu consigo abrir um aplicativo, digitar o nome da rua e ele me leva até lá, né? O sistema me leva até lá. O GPS significa uma evolução grande dessa técnica, um aprimoramento dessas tecnologias que tiveram início a partir da chegada do homem à Lua, certo? Então a cartografia ela também foi influenciada por esse momento e por isso eu destaquei essa frase. Agora retornando ao conceito de cartografia, vocês perceberam que eu coloquei um corte, um traço aqui que divide a palavra em duas. Isso quer dizer que a cartografia ela é formada por dois prefixos: carto, que significa mapa, e grafia, que significa escrita, onde a cartografia nada mais é do que o estudo da escrita do mapa. E você pode se questionar: mas professor, o mapa não é um desenho? Sim, o mapa é um desenho, mas esse desenho ele tem um objetivo claro: repassar uma informação. Quando você visualiza um mapa, você tem que identificar aquilo que o autor quis repassar para você. Se for um mapa sobre densidade demográfica, você tem que ler aquele mapa e tentar, de qualquer maneira, entender o que é que está ali exposto, certo? Então ele tem esse objetivo claro: criar uma comunicação, estabelecer esse laço comunicativo. Se ele não consegue fazer isso, então o mapa ele não constituiu a sua função, ele não cumpriu a sua função, tá bom? E a gente vai ver mais à frente isso aí. Além do mais, pessoal, muita gente se confunde mapa como apenas uma representação de um dado território, de um país, de uma cidade, enfim. Mas não. Um mapa ele é uma representação gráfica da realidade, onde eu posso transmitir tudo aquilo que eu desejo. Vai depender do que o autor quer passar, qual é a informação que ele quer transmitir. Aqui eu coloquei um exemplo do mapa da procrastinação. Para quem não sabe, procrastinação nada mais é do que deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. E a gente utiliza essa procrastinação a partir de diversas desculpas, né? Ah, eu não vou para academia hoje porque está muito frio. Não vou hoje porque eu estou cansado. Eu vou só dar um cochilozinho ali. Então, a gente pode fazer diversos mapas sobre diversos temas. Vai depender da sua intenção, tá bom? Então, tirem da cabeça. O mapa não é somente uma representação de um território, de um país, de uma densidade demográfica, de quantidade de trabalhadores. Não. O mapa ele é uma representação gráfica da realidade que depende da informação que o autor quer repassar. Revisando aqui o nosso conceito de cartografia, é a ciência que se preocupa com a escrita dos mapas. Como eu já disse, um mapa ele tem uma função bem clara, que é estabelecer uma comunicação com o leitor,
quem enxerga um mapa, ele tem que ter a capacidade de identificar o que aquele mapa quer transmitir, certo? Então, o que é um mapa? É uma representação gráfica expressa em um plano. É algo que eu pego da realidade e passo para o papel. Então, eu estou passando, né, expressando aquilo em um plano, uma vez que a folha é plana, certo? E qual é o seu objetivo? Como já foi dito, estabelecer uma comunicação com o leitor. O mapa ele tem que passar uma informação. E para que ele passe alguma informação, ele precisa se utilizar de regras e de padronizações, tá bom? Uma pessoa, ela tem que enxergar um mapa e identificar a informação. Seja essa pessoa portuguesa, americana, indiana, certo? É por isso que a gente padroniza, é por isso que a gente cria essas regras. Se você vir, né, esse avião, essa indústria aqui, esse túnel, em qualquer mapa, ele vai significar a mesma coisa, porque é padronizado, é uma regra, certo? E essa regra tem como objetivo, claro, essa comunicação. Aqui, pessoal, para facilitar ainda mais o entendimento do nosso mapa, ele vai ter os elementos principais que não podem faltar no seu mapa, certo? O primeiro deles, o título. O mapa sempre tem que ter o título. É a partir do título que eu vou identificar do que se trata aquele mapa. Esse aqui, por exemplo, é uma taxa de natalidade em Portugal no ano de 2004. Então, só a partir do tema eu consigo identificar o que é que esse mapa quer repassar para mim. Um outro tema importante, um outro elemento importante e básico de um mapa é a escala, certo? O que é a escala, professor? A gente não viu que um mapa ele não é uma representação gráfica expressa em um plano? Ou seja, eu peguei algo da realidade e repassei para um papel. Para que isso aconteça, ele não pode acontecer de toda forma, de qualquer maneira. Ele tem que seguir uma proporção. Essa proporção a gente chama de escala. E a gente pode entender a escala como a quantidade de vezes que eu reduzi algo para caber naquele papel, naquele plano. Imagine você o planeta Terra. Eu nunca conseguiria representar o planeta Terra da forma como ele é em uma folha. Não seria capaz disso. Mas a gente diminui, a gente reduz em proporção, certo? Para que depois eu consiga fazer um cálculo para medir no mapa, né, quantos porcentos ele foi reduzido para caber ali. Então a escala é uma medida de proporção para que a gente reduza algo da realidade para que ele caiba no papel. É bem simples, tá bom? A gente também depois vai ver só sobre escala. A gente vai ver que tem a escala gráfica, que tem a escala numérica, que tem os cálculos de escala, mas isso vai ficar um pouquinho para depois, tá bom? Agora eu só quero que vocês entendam que a escala é um elemento básico de um mapa. Um outro elemento básico de um mapa é a legenda. O que é a legenda, pessoal? A legenda é a tradução dos símbolos ou das cores que eu utilizei no mapa. Esse mapa aqui, se a gente for observar, ele tem diversas cores. Essas diversas cores querem expressar algo. Então eu tenho que traduzir o que essas cores pretendem informar, tá bom? Então é na legenda que eu faço isso. Percebem aqui, ó. A gente tem as cores diferentes e aqui na legenda ele está explicando o que é que essas cores significam. A partir daí eu consigo também entender o mapa. Um outro ponto importante é a orientação, que ela é norte, sul, leste, oeste. É a famosa rosa dos ventos, né? Coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental. Geralmente, pessoal, os novos mapas, eles só aparecem assim, ó. E tá certo, você já subentende que aqui é o sul, que aqui é o leste, que aqui é o oeste, tá bom? Então, esses novos mapas, eles aparecem somente assim, referenciados nessa questão da orientação. E um outro ponto importante é a fonte, tá bom? Não pode faltar a nossa fonte.
que é de onde eu tirei o mapa, ou se foi você mesmo que produziu, você coloca que o mapa pertence a você, tá bom? Você tem que referenciar para que as pessoas consigam depois encontrar esse mapa se forem pesquisar, tá bom? Então isso é extremamente importante. Aqui a gente pode observar dois mapas bem antigos que representavam na época a questão ideológica que tinha por trás da elaboração dos mapas. Esse mapa aqui, ele vai representar a cidade de Israel, de Jerusalém, perdão, e a gente pode perceber que ele tem um viés religioso muito grande. Aqui, ó, nas bordas a gente vai ver que ele representa o corpo de Jesus. Aqui a face, aqui as duas mãos e aqui os pés. E no centro a cidade de Jerusalém. Certo? Esse mapa é um mapa bem antigo, que ele tinha um viés religioso muito grande. Esse outro aqui também. Esse outro mapa aqui ele vai a partir dos descendentes de Noé, tá bom? E ele vai estabelecer toda uma conexão a partir daí. Então os mapas anteriores, eles tinham uma questão ideológica muito forte por trás. A elaboração desses mapas, eles não eram feitos de qualquer forma. Eles eram influenciados ideologicamente por questões da época, tá bom? A gente hoje tem uma evolução tecnológica muito grande que permite que esses mapas eles sejam menos influenciados por essas questões religiosas, ideológicas, sejam quais forem. Como eu já citei, os mapas eles evoluíram muito, principalmente a partir do desenvolvimento da tecnologia, da internet, dos satélites, permitindo hoje o sensoriamento remoto. Professor, o que é esse sensoriamento remoto? Com certeza vocês já viram esses carinhas, esses presidiários, né, que utilizam essas pulseiras, essas tornozeleiras, né, como forma de serem monitorados pela justiça. São aqueles caras que estão cumprindo ainda a sua pena, só que com medida cautelar, eles podem ficar em casa, tem que ir lá no fórum assinar uma folhinha, enfim. Mas esses caras eles estão sendo localizados a partir dessa pulseira. Isso emite um sinal de GPS que a polícia consegue identificar e rastrear onde é que ele está. Isso é um exemplo do sensoriamento remoto. Um outro exemplo é o nosso celular. O nosso próprio celular ele já funciona como um GPS. Você pode ligar essa função nele, caso você perca, você pode entrar no computador e localizar o seu celular. Enfim, se você quer descobrir onde é que seu namorado está no momento, você também consegue. Então, o sensoriamento remoto permite essa localização em tempo real a partir de alguns aparelhos de GPS, tá bom? E isso também facilita, pessoal, a criação dos mapas, o desenvolvimento desses mapas. Isso é importante ressaltar. Aqui a gente pode utilizar outro exemplo, que são as aerofotografias. Era uma forma como os mapas eram feitos antigamente, até o século passado, século XIX, século XVIII, onde a gente utilizava as aerofotografias. Colocavam câmeras, né, na parte inferior de alguns pombos, e esses pombos sobrevoavam algumas áreas e eles tiravam várias fotos. Imagina aí as qualidades das fotos tiradas por esses pombos, né? Então era um trabalho minucioso que de fato dava muito trabalho para ser feito, porque você tinha que identificar a partir dessas fotografias que talvez não ficassem tão perfeitas assim, e a partir dali você desenhava o seu mapa, você criava um mapazinho a partir das proporções. E a questão das imagens do satélite, né, que hoje facilita tudo. Hoje você consegue pesquisar lá no Google Maps, você consegue identificar a sua casa no mapa. Talvez você pegue lá sua mãe lavando uma roupa, estendendo uma roupa. Enfim, você consegue identificar a sua rua, a sua própria casa, o seu vizinho. E a partir dessas visualizações de imagens de satélites, a gente consegue também se georreferenciar dentro de alguma cidade, de algum ponto que você queira, tá bom? Isso facilita demais na elaboração dos mapas. Pessoal, eu vou cortar a aula agora para que ele não fique muito extenso, tá bom? Então essa aqui é a primeira parte. Vou enviar para vocês no grupo e vou postar no YouTube também. A próxima parte a gente vai iniciar com coordenadas geográficas.